Olá você que acompanha o canal Na Pista do Cangaço, seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre o cangaceiro Inocêncio Vermelho. Pois é, Inocêncio Pereira da Silva, conhecido por Inocêncio Vermelho, foi um camarada cangaceiro que chefiou um bando de 20 homens no sul do Ceará. No século XIX, a seca de 1877, com seu cortejo de miséria, arruinou a província do Ceará. Milhares de pessoas percorriam as estradas em demanda de vilas e cidades, onde imploravam um prato de comida para matar a fome. No Cariri, o despeito de ser uma região privilegiada, a fome fazia devastações. Morriam diariamente na cidade de Crato de 12 a 16 pessoas por falta de alimento. No meio dessa calamidade toda, surgiam bandos de cangaceiros que se apoderavam dos bens alheios. Os próprios retirantes invadiam as propriedades em busca de alimentos. Furto, roubo, tomada de preso, assassinato, prostituição e morte por falta de pão. Eis a consequência desse flagelo. Vários grupos de cangaceiros andavam sobre o chão do povoado de Brejo dos Santos. O flagelo começou nos finais de 1874, com o bando de Inocêncio Pereira da Silva, vulgo Inocêncio Vermelho, foragido da Vila de Misericórdia, a atual Itapuranga, na província da Paraíba, onde assassinaram Adrelino Araújo, perseguido por Antônio Tomás de Araújo Arquino, irmão da vítima. Passavam-se os criminosos para a comarca confinante de Jardim. Residia ora no Salgadinho do Termo de Milagre, ora no povoado de Brejo do Santo, no Termo de Jardim, gozando da proteção do juiz municipal de Jardim, Dr. Antônio Augusto de Araújo Lima. Inocêncio chegou a exercer funções policiais contra criminosos desvalidos em toda a zona banhada pelo Riacho dos Porcos. Logo depois, fugido da cadeia de Crato, juntou-se ao grupo de Inocêncio Vermelho o criminoso João Calangro, natural de Milagre, onde era conhecido por João Senhorinha. Seu verdadeiro nome era João de Souza Calangro. Ele era de estatura baixa, sardento e de cabelo cor de fogo, e não deve ser confundido com o negro João Calangro, perverso cangaceiro de Antônio Quelé, abatido no dia 27 de novembro de 1910 por companheiros seus nas proximidades de Jati, entre a ladeira do Pacífico e a fazenda Otis. Com isso, os salteadores, transformados em agentes policiais, mantinham a ordem nos povoados e prendiam os criminosos desvalidos. O banditismo político chegava ao ponto de uma autoridade regeneradora encarecer ante o governo provincial o serviço que Inocêncio Vermelho tinha prestado e pedir ao mesmo tempo para o bandido remuneração por iguais serviços ou promover a sua livrança. A comarca de Jardim tornava-se um viveiro de criminosos no qual José Ataíde Siqueira, Souza Ataíde, Inocêncio Vermelho, João Calangro, Barbosa, Brilhante, Viriatos, Agostinho Pereira, Pedro Simplício, Carneiro, Manuel Tomás e outros representavam o papel de peixe-rei, cuja força estava na razão das façanhas.
Em junho de 1876, Inocêncio foi morto na região do Poço por Sebastião Pelado, que agia a mandado de Antônio Tomás de Araújo Aquino, irmão de Adrelino de Araújo. Morto Inocêncio, João Calangro assumiu a chefia do grupo, ao qual se incorporou Antônio Vermelho, irmão de Inocêncio, a fim de liquidar Sebastião Pelado, que, por sua vez, formava outro grupo. A luta entre esses bandidos rivais, cuja zona de operações se estendia ao território paraibano, atingiu seu climax quando Dinamárico e José Pombo Roxo, do grupo de Pelado, eram mortos por João Calangro e Gato Brabo, e Manuel de Barro, do séquito de Calangro, foi morto por Pelado. Naqueles velhos tempos, o Brejo era o lugar preferido pelos bandoleiros que infestavam o Cariri por motivo de suas condições naturais. No meado de 1876, procedente da vila de Vaze Alegre, ali se encostou o facínora Luiz Góes, acompanhado de Zusa Taide. Dentro da povoação de Porteira, os dois grupos se defrontavam e travavam forte tiroteio, morrendo na luta José Roberto, que ali se reunira com Pelado. O morto, famoso sicário, vivia sob a proteção do capitão José Mateus Pereira da Silva, morador na comarca de Vila Bela, na província de Pernambuco. O capitão José Mateus exigia de Sebastião Pelado a orelha de João Calangro, ameaçando-o de morte caso não se desencumprisse logo a tarefa. Para agravar ainda mais a situação dos habitantes da região, forças irregulares do capitão José Mateus chegaram ao Brejo em perseguição ao grupo de Calangro. No encontro entre os dois grupos, Sebastião Pelado recebia mortal ferimento, enquanto João Calangro, sabendo do estado do capitão José Mateus em Porteira, ia até a povoação no dia 2 de agosto de 1877 e lá diria-lhe toda sorte de impropério e ameaça por espaço de 10 horas. O capitão José Mateus seguia com destino ao Pajeú, região baluarte dos Pereira, e de lá trazia mais de 100 homens, encontrando-se entre eles grande número de delinquentes. O segundo suplente de juízo municipal de Jardim, capitão Juvenal Simplício Pereira da Silva, sobrinho legítimo de José Mateus, assumia o exército e autorizava a força de Mateus a capturar João Calangro. A força era dividida em 3 grupos. Seguia um para Brejo do Santo, outro para Missão Velha e outro comandado por Mateus e seus genros, Galdino Alves Araújo Maroto e Manuel Pereira da Silva, para Milagre. Em 15 de agosto de 1877, o grupo comandado por Mateus assassinava a Manuel Valentim e espancava barbaramente a Trajano de Tal, pelo simples fato de agasalharem o grupo de Calangro. A força pernambucana, a pretexto de perseguir Calangro, praticava uma série de delitos. O tenente Alfredo da Costa Weine, que se achava em Milagre, deliberava por cobrança e tais atrocidades. Aceitava, porém, a sugestão do doutor Antônio Augusto de Araújo Lima, que julgava mais acertado enviar Balduíno Leão, amigo de Galdino Maroto, a fim de encontrar uma solução honrosa. Balduíno, amigavelmente, conseguia 10 homens de Mateus se incorporassem à força de Weine,
o que ocorria no sítio Bela Vista, distante meia légua de Milagre. De volta de sua execução, os Mateus chegavam a Milagre no dia 23 de agosto, em número de 40. Depois de serem cometidas as maiores violências contra sertanejo indefeso, a permissão dada ao capitão Mateus para com força irregular perseguir os calangros criava péssimo precedente e aumentava a insegurança individual na região. Os grupos de Mateus preocupavam sobremaneira as autoridades cearenses. Um dos grupos tinha por comandante a José Rodrigues e o outro a Vila Nova, ambos conhecidos assassinos. Dia 29 de agosto, o tenente Wayne recebia requisição dos juízes de direito de Barbalha e Crato, cuja cidade estava ameaçada de ser assaltada por mencionados grupos. A exemplo dos bandos de Mateus, formava-se outro grupo que se diziam gente do aludido capitão, mas que visava ao roubo e ao furto. O sul cearense vivia dias incertos. Além dos calangros, operava os viriatos na Boa Esperança e os Barbosa no Salgadinho. Mas sobre os comandos de João Calango havia surgido em Milagre o grupo dos Quirinos, chefiado por 3 irmãos, o mais velho dos quais se chamava Quirino. Agia também sobre a proteção de Calango. Jesuíno Brilhante de Melo Calado e Gato Brabo, os dois últimos também no comando de grupo. Por conveniência, esses bandos agiam separadamente. Havia entre eles, porém, um tratado de aliança defensiva e ofensiva, de sorte que, quando receava alguma conspiração, reuniam-se imediatamente, tomando João Calango o comando gera. João Calango acabara por expulsar os Mateus do Ceará. As populações caririenses responsabilizaram o capitão Mateus pela quase extinção de gado, e com isso passavam a confiar em João Calango. Essa confiança subiu ao ponto de desejar-se pelo povoado, sobretudo em dias de feira, a presença de João Calango para garantia daquilo que cada um trazia ao mercado público. Povoados, senhores de engenho e fazendeiros disputavam sua presença, sempre que sabia que se aproximava algum grupo de malfazejos ou temiam a qualquer assalto. A autoridade pública foi substituída por João Calango, que entendiam que a ele, e tão somente a ele, o Cariri deve não ter sofrido maiores desgraças. Diziam que a cidade estava sendo garantida pelo grupo do célebre João Calango. Protegido pelas autoridades, compunha-se o grupo de 22 homens. Garantiam o direito de propriedade com arma nas mãos. Em Barbalha, as casas Sampaio, Santiago e outras estavam convertidas em quartéis. Em Constituição de 17 de fevereiro de 1878, publicava Carta de Missão Velha, na qual o correspondente afirmava que os ladrões de gado aumentavam dia a dia e que a cadeia estava cheia deles. Carta de Barbalha, publicada na mesma edição, comunicava que o gado, a cana e a mandioca não podia mais produzir porque o fruto é por demais, e finalizava: a seca é a causa de tudo. Por toda a província flagelada pela seca, o direito de propriedade recebia tremendo impacto. O gado retirado para o Piauí, ao voltar para o Ceará, na Serra Grande, não conseguia atravessar a linha de salteadores.
No centro da província, outro bando de salteadores acometiam a propriedade com a maior ostensão. Na Vila de União, o célebre José Rodrigues, à frente de um bando, assaltava os carros nas estradas, tomava os víveres e os distribuía como se fosse coisa sua.